YouTube, esse site, amado por muitos, odiado pelos mesmos muitos, é uma relação de amor e ódio. Todo mundo adora e odeia esse site. Praticamente todo mundo que faz ou já fez vídeo pro YouTube reclamou dele, inclusive eu sou uma dessas pessoas. Criticar é bom, criticar tá certo, mas melhor do que criticar é dar uma solução. E é isso que a gente vai fazer hoje, meus amigos. Nós vamos solucionar, resolver e deixar o YouTube um site perfeito. Se você acompanha alguns canais aqui nesse site, você já deve ter visto muitos criadores reclamarem de o YouTube tá bugado, o algoritmo do YouTube, o YouTube está vazando, o YouTube está me passando a perna. E eu vou dizer uma coisa aqui, em 6 anos fazendo vídeo pro YouTube, uma coisa que eu posso ter certeza é que o YouTube nunca tentou me passar a perna. Com certeza já teve bug, já teve problemas, mas nunca foi o que todo mundo acha que acontece. E eu vou provar isso pra vocês. Eu sou um cara que assiste muito vídeo e durante esses anos de YouTube eu tive algumas ideias de algumas coisas que eu acho que seriam um pouquinho melhores pra experiência, ao menos a que eu gostaria que tivesse, tanto como criador de vídeos como uma pessoa que assiste. Recentemente foi criada a aba em alta do YouTube, onde os vídeos mais populares do momento, eles vão pra aquela aba e você deve ter visto um monte de criador reclamando, meu vídeo não foi pro em alta, ou ficando feliz, meu vídeo tá em primeiro no em alta, o que aconteceu comigo na verdade, e é muito legal quando isso acontece. Mas quando isso não acontece, não é o fim do mundo. Olhando nos dados dos vídeos, muita gente não entende direito por que um vídeo de 70 mil views tá na frente de um vídeo de 2 milhões de visualizações. Porque o vídeo de 2 milhões não precisa da exposição que esse vídeo de 70 mil poderia ter. Por exemplo, se você é um youtuber que pega 1 milhão em todo vídeo, você não precisa estar em primeiro no em alta, você já tem um monte de gente assistindo. O YouTube separa esse espaço para pessoas que seria interessante estar no primeiro em alta. Obviamente não é toda vez isso, volta e meia você vai ver sempre os maiores youtubers lá em cima, mas esse algoritmo do YouTube, que todo mundo tem tanto medo, ele tá só tentando balancear ao máximo entre canais pequenos que soltaram vídeos que foram super bem e canais gigantes que sempre pegam muitas visualizações. Então, por exemplo, se eu soltasse 5 vídeos por dia e todos eles pegassem muitas visualizações, eu ia ter um monte de vídeos sempre em alta no topo. O YouTube quer ir contra isso. Então ele só pega um vídeo de cada canal, ele analisa com os outros vídeos nesse canal pra ver como ele tá indo e coloca numa posição que ele acha justa. Quando eu comecei minha série de enigmas, que foi super bem, os 3 primeiros episódios todos pegaram primeiro em alta. E muito obrigado pelo apoio nele. Mas no 4º episódio, o YouTube percebeu, ok, pera, esses vídeos do Selbit estão indo super bem. Ele não precisa mais que a gente coloque ele no topo. Ele já tá indo bem sozinho. Então, vamos colocar ele um pouco mais pra baixo. E dar espaço pra uma pessoa que não tem tantos números ficar em cima dele. Justo, não tem nada demais com isso. O YouTube é uma empresa privada, eles escolhem a dedo o que eles querem. Então ele sempre tenta forçar um vídeo de esporte lá em cima, um vídeo de futebol, ou um vídeo de assassinato, de notícia. Por mais que seja meio bizarro, que ainda é meio automático, é o YouTube tentando deixar tudo mais justo. E volta e meia buga, aparece uns vídeos indianos, ou aparece um pornô, porque é automático, é complicado. Mas, no geral, funciona bem, não tem muito o que reclamar. Outra coisa que eu vejo muita gente achando que é um problema são os recomendados. Mas, na verdade, os vídeos recomendados funcionam super bem se você souber usar eles. Por exemplo, vamos abrir os meus recomendados aqui. Na minha home tem um monte de vídeo de canais que eu gosto. Dong, Minute Physics, Vsauce, todos os canais que eu adoro e que eu acompanho e assisto todos os vídeos novos que saem. São todos vídeos relacionados ao que eu tava vendo recentemente. Mas, por exemplo, vai que você abriu um vídeo de um cara que você não gosta só pra ver como era ruim aquele vídeo. Um amigo seu te mandou e mandou, olha que bosta esse vídeo. Você assistiu e aí começou a aparecer vídeos desse cara no seu recomendado. É muito simples. Digamos que eu não goste desse canal aqui, não quero mais ver vídeo dele. Eu clico aqui, coloco em sem interesse e digo o motivo. É aqui onde eu digo, eu não tenho interesse nesse canal. Pronto, agora o YouTube sabe que eu não me interesso nesse canal e dificilmente ele vai me recomendar esse canal de novo. Simples. Aperta F5, não tem mais o canal do cara. Agora tem um monte de vídeo de coisas que eu gosto. Olha o felpinho. Isso é bem útil. Se você não usava, agora você pode usar. Se tem algum canal que você não gosta, você pode dizer que não gosta dele. Com frequência você também vai ver muita gente reclamando que os números de visualizações estão caindo, os números de likes estão caindo. É meio chocante ouvir isso, mas você vai cair. É inevitável, as pessoas vão cansar de você. Namoros terminam, as pessoas mudam. Se você comer batata frita todo dia, eventualmente você não vai mais aguentar ver a batata frita, porque você vai enjoar. É normal. E a questão é você saber se adaptar. E daqui a um tempinho, as pessoas vão voltar pra você, se você fizer alguma coisa legal e diferente. No ano passado, meu canal caiu de 30 milhões de views por mês pra 8 milhões. Meu canal literalmente despencou 3 vezes. E eu não fiquei chocado. Eu sabia, eu tava preparado, eu tava esperando por isso. E o segredo é você manter a calma, a sua carreira não acabou. Você não acabou. Você não precisa se desesperar, você não precisa começar a enlouquecer com clickbait, você não precisa fazer nada. Você só tem que seguir o seu
e eventualmente você vai se achar de novo e as pessoas vão se interessar por você de novo. É o processo natural de ser um criador. O segredo é não perder o controle das suas próprias ações. Quando você começa a mudar, as pessoas vão te chamar de louco, as pessoas não vão querer te ouvir, as pessoas vão parar de te acompanhar, vão te xingar, vão dizer que você virou outra pessoa, vão discordar de tudo que você diz. Mas se você se manter firme e continuar seguindo o que você acredita, eventualmente as pessoas vão entender e vão perceber, e quem gosta do que você produz vai voltar a gostar. Igual você ficar 8 meses sem comer a mesma batata frita que você enjoou e agora você gosta dela de novo. E agora sim vamos chegar nas coisas que o YouTube não tem e que eu acho que ele devia ter, que seria interessante. Primeira coisa, para resolver o problema de clickbait, o YouTube colocou agora que você bota o mouse em cima e você vê um gifzinho de o que acontece no vídeo. Mas isso não adianta pra nada, pra ser honesto. Ao contrário de sites pornôs que tem o mesmo sistema, num site pornô você sabe exatamente o que todos os vídeos têm: sexo. Então você bota o mouse e vê se você gosta do que tá acontecendo ali. Se você não gosta, você procura outro. Mas no YouTube isso não funciona, porque os vídeos têm contextos diferentes. E a maioria deles são pessoas falando pra câmera. Se você botar o mouse em cima desse vídeo, vai ser eu falando pra câmera sobre o YouTube. Se você botar o mouse em cima de um vídeo sobre política, vai ser um cara falando pra câmera, só que não tem áudio. Então não tem como saber se você vai gostar do vídeo ou não. É meio inútil, mas não é um problema. Não muda ter ou não ter isso, então tudo bem. Mas não vai adiantar, isso não vai parar o clickbait. O que poderia parar o clickbait é o YouTube não deixar mais você colocar uma miniatura customizada. Você teria que colocar um frame, um quadro que aparece no vídeo. Você poderia escolher qualquer momento do vídeo e esse momento seria a miniatura. Mas, pensando melhor, isso não é tão bom. Eu gosto de manter as miniaturas personalizadas porque você preserva a identidade visual de uma série. Por exemplo, as minhas séries de Enigma, elas têm toda uma historinha acontecendo, onde eu vou ficando cada vez mais louco e vou adquirindo poderes sobrenaturais porque eu tô resolvendo enigmas e ficando muito louco. Se o YouTube colocasse esse sistema de forçar a miniatura vindo do vídeo, aí não teria como customizar trailers de filmes, não teria como. Risca essa ideia. Mas tem outras ideias que essa sim eu acho que seria legal ter no YouTube. O YouTube tinha anotações que você podia clicar. Agora ele não tem mais porque elas não funcionavam no celular. Só que agora ele tem os videozinhos. Você pode clicar em vídeos no final do... Por exemplo, no final desse vídeo você vai ver que vai aparecer um videozinho aqui pra você clicar. Então, por que ao invés de colocar no final do vídeo, você não pode botar em qualquer momento do vídeo? Deixa a gente botar em qualquer momento do vídeo, YouTube. Se eu quiser, assiste esse vídeo aqui. Eu não posso, tem que esperar o final do vídeo. Deixa eu botar no vídeo inteiro. Uma coisa que eu também acho que seria interessante é, nesse sistema de apertar alguma coisa no vídeo, se eu quisesse, por exemplo, clica aqui pra ativar as legendas e aparece um botão, você clicava e ele ativava as legendas. Ou talvez um botão, clica aqui pra pular pra 3 minutos e 20. Aí você clica e pula a parte do vídeo, pra caso eu vou falar um spoiler ou alguma coisa que você queira pular. Outra coisa que eu acho que seria interessante é, você tá assistindo o vídeo e você clica na tela e aí aparece um bagulhozinho pra você comentar. Por exemplo, tá em 4:47 do vídeo e acontece uma parada que você quer comentar. Você aperta na tela, sobe uma barrinha de comentário e você digita: nossa, eu não esperava por isso. E aí seu comentário fica vinculado nesse momento. O Joãozinho comentou aos 4:47, nossa, eu não esperava por isso. Acho que seria uma maneira interessante de poder comentar sem parar de ver o vídeo e sem precisar parar, descer, comentar, subir e continuar assistindo. Aquele problema das clickbaits, um jeito que seria interessante é deixar um botãozinho de denúncia de clickbait, onde se muitas pessoas, tipo 30% das pessoas que clicaram no vídeo denunciaram como clickbait, esse vídeo é mandado pra análise, e aí uma pessoa de verdade analisa se tem clickbait, e se for clickbait, ele manda um aviso pra esse criador e fala: ó, se você não mudar esse clickbait aí, a gente vai derrubar seu vídeo. E aí a pessoa tem tipo 24 horas. Seria um bom jeito de parar o clickbait no YouTube. Dá um trabalhinho, mas é a Google. Eles têm dinheiro pra isso. Uma parada que seria legal também é que muitas vezes eu mesmo esqueço de dar like nos vídeos que eu gosto, dos meus amigos, ou dos vídeos que eu gosto em geral. Então, quando um vídeo acaba, você pode colocar na tela: se você gostou, clique em gostei ou não gostei, e aparece o botão. Então você pode clicar no vídeo mesmo, se você gostou ou não gostou, enquanto o vídeo tá rolando. Ao invés de você ter que descer e apertar o gostei, aparece na tela. Porque aí você não precisa sair da tela cheia do vídeo pra poder dar gostei ou não gostei, ou comentar igual antes. Acho que seria muito mais prático se você pudesse interagir com o vídeo sem parar de assistir ele. E uma outra ideia que eu acho que seria muito interessante também, é feita justamente pra pessoas que acompanham vários youtubers e são inscritos em vários canais. Todo dia, sei lá, a um horário, às 10 da noite, às 9 da noite, quando você quiser, você marca isso, o YouTube te manda uma notificação no celular e fala: olha, clica aqui pra assistir todos os vídeos que os canais que você é inscrito lançaram hoje. Aí você aperta
e vira uma listinha e você assiste todos os vídeos lançados na ordem. E se você não quiser ver algum, você só pula pro próximo. Acho que seria uma maneira interessante de implementar. Todo fim de dia você consegue ver todos os vídeos que lançaram, e se você não quiser ver um, você só dá um swipe, você só arrasta pro lado e pula pro próximo vídeo, sem perder tempo tendo que escolher o vídeo que você quer ver. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Você pula direto pro conteúdo do vídeo. Se você não gostar, você passa pro lado e vai pro próximo. Essas são só algumas ideias que eu tive. Se você tiver alguma ideia, comenta aí, porque com certeza vocês devem ter muito mais ideias do que eu tive sozinho. E se vocês curtirem esse vídeo, eu com certeza faço um próximo com mais ideias maneiras que o YouTube poderia ter. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ter deixado o seu gostei, que não dá pra clicar aqui, mas você pode clicar ali embaixo. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu, gente, e até lá!